E os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Com essas palavras, que são o lema deste domingo da Trindade, o primeiro após Pentecostes, quero saudar todas as pessoas que assistem a esta gravação, a esta breve mensagem. De maneira especial, vai aqui a minha saudação aos membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. O lema de Isaías 6, versículo 3, inspirou também o hino, do qual cantei 2 estrofes há pouco: Santo, 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 Deus Onipotente. Poderíamos dizer, trata-se como que de um clássico da música evangélica brasileira e até internacional, esse hino que fala do Deus triuno e ao mesmo tempo destacando o Deus Criador. O lema do domingo fala dos serafins que aparecem junto a Deus, que é visto pelo profeta Isaías quando ele está no templo. E estes serafins, integrantes da corte celestial, clamam, exclamam e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E esse triplo louvor a Deus do Senhor tem inspirado a igreja cristã a tomar esse versículo como um indicativo da Trindade divina que nós confessamos, que adoramos e especialmente neste primeiro domingo após Pentecostes declaramos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Domingo passado, domingo de Pentecostes, lembramos da festa da vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, da festa de fundação da igreja cristã. O dom do Espírito Santo capacitou os discípulos de Jesus a se tornarem mensageiros de Cristo, mensageiros do Evangelho da salvação por intermédio do nosso Senhor. E agora, estudando a Escritura Sagrada, vamos reparar, observar e perceber que este Espírito Santo que desceu em Pentecostes sobre os seguidores de Cristo é o mesmo Espírito de Deus que já no Antigo Testamento se manifestou. Lá no primeiro capítulo, na primeira página da Bíblia, quando lemos da criação do mundo, diz lá o autor do Gênesis que a terra era sem forma e vazia antes que Deus interviesse como Criador, mas já naquela época, já naquele momento, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E essa referência ao Espírito de Deus igualmente tem sido tomada pela igreja cristã como um indicativo de que já lá no início Deus era um único Deus e ao mesmo tempo um Deus em 3 pessoas. O Espírito de Deus é expressamente mencionado e ainda há lá no Gênesis algumas outras observações, referências que a igreja tem tomado como indicação de que não só o Espírito estava junto ao Pai, mas também já o Filho. Por exemplo, quando lá no final do relato da criação é dito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a igreja então tem interpretado este plural como uma referência de fato ao único Deus que se revela, se manifesta e que consiste em 3 pessoas divinas. Toda a terra está cheia da sua glória. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, diz o Gênesis. E Martim Lutero, ele agora interpreta esta passagem
recorrendo a uma bonita metáfora e diz: o espírito ali, ele era como que a galinha que cobre com as suas asas os seus ovos enquanto os choca. O espírito, que é o espírito da vida, a ruach divina, como diz o hebraico, o sopro, o fôlego de Deus, o pneuma, como diz o grego, os espíritos, como diz o latim. Esse espírito de vida, ele se compara àquela galinha choca que aquece os seus ovos até que os seus pintinhos venham à luz. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí, vários textos bíblicos, especialmente nos Salmos, fazem referência a essa presença, a essa manifestação gloriosa de Deus na sua criação por meio do seu Espírito. Por exemplo, lá no Salmo 104, lemos que o salmista glorifica a Deus, dizendo que Deus envia o seu Espírito e assim renova a face da terra. O Espírito de Deus, que estava presente lá na criação, continua presente para preservar a criação de Deus, e assim Deus vai se manifestando desde o início, durante a criação e até o final de todos os tempos. Queremos, neste domingo da Trindade, meditar exatamente a respeito deste mistério, ao falarmos do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em cujo nome aqui realizamos estes minutos de meditação, reflexão e oração. Queridos irmãos, caras irmãs, o texto de pregação indicado na nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana para este domingo da Trindade se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo 13, versículos 11 até 13. São os últimos versículos e, portanto, encerram esta segunda carta de Paulo aos Coríntios. Lá ele assim escreve, dizendo: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo, ou seja, beijo santo. Todos os santos vos saúdam. E aí o apóstolo conclui dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Até aqui a leitura da epístola. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Assim encerra a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Esta frase seguramente é muito conhecida de todas as pessoas que frequentam regularmente os cultos da nossa comunidade. Pelo menos nos cultos que eu oficio, eu costumo iniciar as minhas pregações fazendo referência a esta passagem. E esta frase, essa última afirmação da epístola, ela é, por assim dizer, uma fórmula trinitária. Não usa a sequência para nós usual, Pai, Filho e Espírito Santo, mas de qualquer maneira faz referência às três pessoas da Trindade. Começa com o Filho, a graça do Senhor Jesus, passa pelo Pai, o amor de Deus, e conclui com o Espírito Santo, falando da comunhão do Espírito. E de fato, quando nós, na nossa igreja, enfatizamos a centralidade de Cristo, sintetizada, por exemplo, na famosa fórmula somente Cristo, que é muito cara a Martim Lutero, nós ao mesmo tempo precisamos lembrar e lembramos que esta fórmula, essa exclusividade de Cristo somente pode ser adequadamente compreendida, crida e vivida se ela ao mesmo tempo estiver inserida numa compreensão de Deus como sendo um Deus triuno. Vou aqui
sequência usual, Pai, Filho e Espírito Santo, para explanar algumas breves reflexões. Aqui fala do amor de Deus. Deus, o nosso Pai, deixou, por assim dizer, vestígios seus na criação. O profeta Isaías fala: toda a terra está cheia da sua glória. O apóstolo Paulo, ele também diz que se o ser humano quisesse, ele poderia reconhecer a Deus pelas obras da criação. E a partir dessas afirmações que se encontram na Sagrada Escritura, também houve pessoas que procuraram exatamente descobrir esses vestígios de Deus deixados na criação. Alguns chegaram ao ponto de dizer que para se reconhecer a Deus não é necessária uma revelação especial, basta que tenhamos olhos abertos e que saibamos usar a razão de modo adequado para percebermos e descobrirmos que, evidentemente, este mundo que nos cerca, que nós mesmos dentro dele, não podemos simplesmente ter surgido de nada ou de um acaso, mas surgimos de uma mente criadora que é Deus. Penso que essa reflexão, ela tem lá o seu valor e a sua validade, mas ela corre um risco. Ela corre o risco de, isolada de Cristo e do Espírito Santo, restrita a Deus, o Pai Criador, se tornar uma fé excessivamente racionalista, tornar-se uma espécie de teologia natural, como dizem os estudiosos. E agora vem o apóstolo Paulo e diz: olha, gente, se nós queremos conhecer adequadamente a Deus, não basta que nós o conheçamos com o intelecto. É necessário que nós tenhamos um relacionamento com Ele, e este relacionamento se dá por meio do amor. Também isto poderíamos detectar em várias passagens da Escritura Sagrada, que conhecer para a Bíblia não se limita a saber da existência de algo, de alguém, mas sempre inclui que haja ali um relacionamento de confiança, de amizade, de amor. Portanto, podemos, com os olhos da razão, perceber vestígios de Deus nas suas obras, mas este conhecimento permanece incompleto se ele não for acompanhado também por um relacionamento de amor, de confiança nesse Deus, o nosso Pai Criador. Além disso, diz o apóstolo Paulo aqui, ele deseja aos seus leitores a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja cristã tem destacado a importância de Cristo como exemplo a ser seguido. Devemos imitar as suas obras, o seu amor, o seu cuidado, especialmente pelas pessoas fragilizadas, pelos pobres, pelos carentes, pelas pessoas marginalizadas, pelos doentes. E, no entanto, um que destacou isso foi, por exemplo, Martim Lutero. Devemos cuidar para não reduzir Jesus Cristo, nosso Senhor, a um mero exemplo de boas obras, a um mero mestre que nos ensinou a imitá-lo e a fazermos da mesma maneira. Lutero diz que isso corresponde, entendo eu, ao testemunho bíblico. Diz que antes que nós possamos imitar a Cristo em suas obras, precisamos recebê-lo e percebê-lo como dom de Deus, como presente de Deus em nosso favor e para a nossa salvação. Portanto, se o nosso imitar não for antecedido pelo dom que é Cristo, o nosso Senhor, essa nossa imitação corre o risco de inevitavelmente se tornar um moralismo, seja ele conservador, particular, pessoal, seja ele progressista, sociopolítico. Por isso o apóstolo Paulo diz e deseja aos seus leitores a graça do Senhor Jesus. Porque antes de ser exemplo de boas obras, o
nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, que nos socorre, nos perdoa, nos salva por graça. E então, sim, como pessoas salvas gratuitamente, podemos também imitar o seu exemplo dentro de todas as limitações e fraquezas peculiares à existência humana. Finalmente, o apóstolo Paulo deseja ainda aos seus leitores a comunhão do Espírito Santo. Falei do Espírito como ruach, como pneuma, como espíritos, sopro, fôlego de vida. Nós, no entanto, geralmente entendemos Espírito como algo mais imaterial, talvez etéreo. E por isso existe, quem sabe, o risco, ou talvez até a realidade, de pessoas imaginarem o Espírito como algo que acontece, que age somente lá dentro. Talvez ele se manifeste diretamente lá do céu para o nosso coração. No entanto, se nós reduzimos a atuação, o operar do Espírito a uma coisa que acontece lá dentro do nosso coração, quem sabe é um sentimento bonito, de paz, de conforto, de amor, de alegria, nós corremos o risco de cairmos em sentimentalismo, subjetivismo, individualismo. E por isso o apóstolo Paulo diz que deseja aos seus leitores a comunhão do Espírito Santo, porque a experiência com o Espírito Santo não é uma experiência particular, individual, mas é uma experiência que nos inclui num conjunto maior, que é o corpo de Cristo, a sua igreja. E por isso, quando, por exemplo, Martim Lutero insiste na mediação criacional do agir de Deus, o Espírito Santo, por palavras e sacramentos, ele procura exatamente dessa forma integrar a fé da Trindade divina. O Espírito Santo é aquele que nos leva a crermos em Jesus Cristo, e para isto ele se utiliza de meios da criação, ou seja, da obra do Pai, que são palavra, os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, e assim a Trindade divina opera conjuntamente para a nossa salvação e para o nosso bem. Durante o tempo comum, que agora se inicia no calendário litúrgico, vamos ter ocasião de meditar a respeito desse mistério da Trindade, enfocando sempre um aspecto aqui, outro aspecto lá, mas sempre observando esses dois elementos em conjunto. Por um lado, a centralidade, a exclusividade de Cristo; por outro lado, o fato de que essa fé em Jesus Cristo, ela está sempre integrada na fé no Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Peço sua licença para entoar ainda a terceira e a quarta estrofes do hino 125 do Inário Hinos do Povo de Deus, o primeiro volume. Santo, 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 nossos pecadores, não podemos ver tua glória sem tremor.
que a Ti temos como Pai Criador e mantenedor da vida. E obrigado, Senhor, que Tu te revelaste, te manifestaste, vieste a este mundo, te tornaste ser humano em Teu Filho Jesus Cristo. E já antes de Cristo, estavas presente e continuas, depois de Cristo, presente entre as Tuas criaturas por meio do Teu Espírito, que nos faz crer em Cristo e que nos faz termos olhos para percebermos adequadamente os vestígios do Teu poder criador e da Tua presença em todas as criaturas. Obrigado, Senhor, que por meio da fé em Cristo podemos ser inseridos no louvor a Ti, Deus Pai Criador. Perceber de forma adequada a beleza da criação deste mundo no qual Tu nos colocaste. E ao mesmo tempo, como pessoas crentes em Jesus Cristo, nos são abertos os olhos para percebermos e também abertos os ouvidos para ouvirmos o gemido da criação ao nosso redor por consequência do nosso pecado. Permite, Senhor, que nós, como pessoas crentes em Jesus Cristo, que nós que professamos o Teu santo e trino nome, Pai, Filho e Espírito Santo, possamos realmente viver essa fé com alegria, com responsabilidade no nosso dia a dia, na nossa família, vivendo da Tua graça que nos anima a uma vida de boas obras, vivendo, Senhor, do Teu amor, que também nos orienta na forma correta de pensarmos e de usarmos a nossa razão, e de vivermos em comunhão uns com os outros, para que assim também possamos descobrir a nossa individualidade, a nossa identidade pessoal. Abençoa-nos e guarda-nos, e ouve-nos quando agora a Ti chegamos, dizendo com as palavras que Cristo, Teu Filho, nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.